Scroizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, que olha, eu vou falar pra vocês, tem aspectos que eu gosto, tem coisas que são mais introdutórias e tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser um pouco diferentes e alguns pontos de atenção com relação ao jogo e que pode ter mudanças significativas pra narrativa da história e eu vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, ou seja, vão ter spoilers do episódio. Quando eu entrar no jogo, eu vou deixar mais pro final do vídeo, eu aviso vocês e aí caso você não queira essa informação, você sai do vídeo e tá tudo certo. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E semanalmente eu tô falando de The Last of Us, assim como eu faço com algumas outras séries que são semanais também. Bom, gente, esse episódio eu acho que ele começou muito bem, né? Ele tem uma intensidade emocional, seja no desespero ali da Ellie no hospital, ou até mesmo no luto ali do Tommy. Achei muito significativo ele falando, né, pro Joel mandar um beijo ali pra Sarah, que era a filha dele, né, que tinha falecido, então eles se encontraram. E eu acho que até a reação do Tommy, ela é de uma forma que não traz muita raiva necessariamente, é realmente um luto naquele momento em que você tá só muito triste com toda a situação, até porque a gente tem que considerar, né, que o Tommy ali, ele tava em Jackson, então ele viveu a invasão, né, dos infectados ali, ele viu muitas pessoas que ele amou e conviveu morrendo na frente dele, mas o Tommy, particularmente, ele é um ponto de atenção. Eu vou falar mais dele no final do vídeo, porque é ele que teria essa maior diferença com relação ao jogo, até porque a série aqui, né, ela trabalha com uma passagem de tempo. E aí, gente, eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas diferenças quando a gente tá falando de adaptação, porque a série, diferente do jogo, ela vai trazer um tom mais realístico, né? No jogo, quando, sei lá, você é machucado ou até mesmo um infectado vem e te arranha, você faz ali a atadura, etc, e você está com sangue recuperado, vida que segue. O personagem ele não vai sair mancando em cena e etc. Já na série, num filme, ele vai trazer um tom mais realístico. Então, do meu ponto de vista, faz muito sentido com que eles tenham uma passagem de tempo aqui para, primeiro, trazer essa recuperação da Ellie, porque afinal de contas ela levou um chute ali na costela e dá a entender que ela teve uma fratura bem séria, né, porque tem aquele cabo, aquela mangueira ali saindo dela na cena do hospital. E a cena do hospital, né, até um complemento aqui que eu falei que era bastante intensa, ela tá gritando, não é de dor, é pelo trauma que ela viveu, tanto que vem o vislumbre, né, da Abby ali matando o Joel. Então eu acho até interessante porque é uma forma de mostrar o quão danoso psicologicamente foi essa dor para ela, muito maior do que qualquer dor que ela tava sentindo ali, ainda envolta, né, de muita adrenalina. Mas como eu tava falando sobre esse tom realístico, eu acho que fez muito sentido sim pra série, mas ao mesmo tempo, entre aspas, tira um pouco do ponto de urgência. Por que que estou falando isso? Porque quando a gente tira a urgência, a gente tira algumas atitudes impulsivas. Por exemplo, a Ellie, ela só realmente não saiu e não teve uma atitude impulsiva porque a Dina mentiu pra ela externaliza ali, né, falando, olha, eu menti porque eu sabia que você ia querer sair ali de qualquer forma. E ao mesmo tempo, ela tem razão no argumento dela de falar, olha, é melhor deixar as pessoas chegarem no ponto final delas, porque aí você tem certeza de onde elas vão estar. A única questão realmente é que elas erram em achar que os lobos são pequenos, né, um grupo pequeno, e eu acho que o final do episódio ele é bem isso, é bem esse contraponto, né, do início de, talvez não sejam tantos assim pra olha a galera que tem aqui, né? É o grupo ali de Seattle e eu acho até importante, gente, porque eles lembram muito a galera da Caitlyn ali da primeira temporada, porque meio que de fato eles são. É um grupo ali que tomou o poder da Fedra na cidade, então eles são militarizados ali também, né? A gente vê que eles não têm uma cidade que nem a Jackson, mas eles são organizados, né? Que nem tipo o Manny ali vendo o raio, se tem gente, tem infectado, e é interessante, né, a gente vê que eles são tão organizados a ponto de, quando elas chegam, elas falarem como tava tudo muito quieto até demais. E eles limparam a cidade, né? Então acho que isso já mensura a quantidade deles e também esse episódio acaba sendo meio que essa chamada pra ação de tipo, olha, não vai ser tão fácil quanto parecia. E além disso, né, mostra certo sadismo ali neles. Quando a gente é apresentado aquele grupo, né, que tem as cicatrizes, inclusive a série ainda não deu nome a eles, mas no jogo se chama Serafitas, que é um grupo
grupo extremista religioso, né? Eles acreditam nessa profetisa. Eles são bem aquela galera que acha que, tipo, se morreu é porque era um pecador, coisa assim, né? A gente tinha visto os canibais lá, bastante religiosos. Essa galera é bem mais, é extrema realmente ali. E eles são conhecidos como serafitas ou cicatrizes, né? A gente vê eles ali com as cicatrizes. E aí a morte deles, né, mostra o sadismo dos lobos, a ponto até mesmo, né, de matar ali uma criança que tá aprendendo ainda as coisas, a ponto até mesmo de fazer a Dina vomitar de tão forte, né, que é a situação, e também pelo cheiro. Tem uma cena assim no jogo também, só que é de outra situação. Mas retomando, né, o que eu tava falando de Jackson e esse senso de urgência, da retirada de senso de urgência em alguns momentos, é também essas reuniões do conselho. E aí eu falo de novo sobre as diferenças da adaptação, né? Do tipo de mídia que essa história tá sendo contada, porque a gente tem esse conselho e na primeira temporada eles já falaram abertamente, a gente aqui é um comunismo, então as decisões elas são tomadas de acordo com o que o povo, o que a comunidade ali deseja. Mas ao mesmo tempo, eu também fico um pouco ansiosa de tipo, gente, falta humanidade, falta impulsividade em algumas atitudes, né? Tipo, ter votação pro negócio. E por isso que é tão importante a própria atitude do Seth ali, né? Eu acho que ele é meio a representação disso. De tipo, gente, pelo amor de Deus, eles invadiram tua casa. Que mané que você tá falando aí? Eles mataram um de nós. Podia ser, sei lá, teu pai amanhã. Que mané falar que, ai, coitadinhos, foi a vingança deles. Então, senão a gente vai ficar sempre nessa questão aqui de vingança. Até a Ellie ali, né, fez o texto pra ter um convencimento maior. É que eu, particularmente, fico um pouco irritada com essas coisas do conselho. Eu entendo, gente, de novo, eu entendo, é necessário, sabe? É que sempre as cenas que aparecem o conselho são pra decisões meio tipo. Eu particularmente não gosto das escolhas das cenas, né, do conselho, porque elas dão um senso que não parece ter muito efeito. Então, por exemplo, quando a Ellie fala do infectado inteligente, eles só falam, é isso aí, né, tem esse infectado inteligente. Mas não tem algo que acontece a partir disso, ou que nem no episódio anterior, quando eles se reúnem ali, é pra falar, olha, em caso de invasão, e aí é pra uma conveniência do roteiro. E aí aqui, lógico, né, é uma frustração minha, porque eu queria que todo mundo falasse, vamos matar geral, sei lá o quê. Mas o ponto que eu quero chegar é, se é um conselho para meio que atender um senso comum, porque não existe também certa argumentação no sentido de tipo, tá, eles querem mandar 16 pessoas e aí a cidade já tá defalcada pelo que ela sofreu e aí vão tirar as melhores pessoas e aí a cidade vai ficar sem defesa? Então, por que ao invés de mandar 16, não manda 8? Até porque, né, a gente tem aquela situação lá da própria Gale falando pro Tommy que a Ellie era uma mentirosa, porque ela sabe que ali no hospital a Ellie mentiu pra ela, ela sabe que ali no argumento ela não estava falando a verdade, de fato ela queria vingança. Isso é um ponto de atenção também pra história do Tommy, tá? Eles ali sabem que a Ellie, ela não ia aceitar. Então, sei lá, vão sair 2 pessoas, por que não aceitar 8 pessoas? Seria tão uma missão suicida assim, deixar outras pessoas? Enfim, eu tô me prolongando aqui, mas o que eu quero dizer é que eu entendo as situações, mas eu acho que falta uma argumentação maior, um questionamento maior ali, que me frustra às vezes nessas cenas. E aí eu particularmente não gosto tanto. Mas um detalhe que eu acho muito legal da gente reparar é na votação, porque são 3 sim contra o restante não, e esses 3 sim, eu acredito que seja a Maria, Tommy e o Jesse ali defendendo a causa da Ellie. É um detalhezinho, mas que eu achei legal. E além disso, né, tudo bem, eles votaram sim, né, dentro do que eles podiam no poder, mas eu acho interessante a ajuda vir do Seth, né, e a própria Ellie ali apertando a mão dele, ele trocando por uma arma melhor. Eu acho que isso faz muito parte da discussão do que The Last of Us, a obra, né, de uma forma geral, que ela traz, que é sobre a nossa humanidade. Então, muitas vezes, nos momentos que a gente tá mais defasado, precário na nossa vida, a gente recebe ajuda de quem a gente menos imaginava. Então eu gosto muito dessa cena, eu gosto do contexto, de como ela é formada. É algo adicional que não existe no jogo e eu acho que dá um toque de humanidade e pra essa discussão que a série e o jogo traz muito bem. E aí, né, a gente vê a Ellie indo pra essa jornada e a gente vê ela se deparando ali com um cemitério no local que o Joel foi enterrado e ela deixa uns grãos de café. Isso é um detalhe muito fofo, eu não sei se vocês
vocês se lembram, e eu realmente confesso que eu não lembro como a primeira temporada lidou com isso, mas eu vou falar com a cena do jogo, eu acho que a série tinha retratado parecido, mas isso é uma referência àquela cena do hotel, ele até brinca, né, ali com o atendimento, e nesse momento o Joel fala que ele sentia muita falta de café. Se eu não me engano, na série foi no momento que eles acamparam, que ele falava sobre o sabor do café, enfim, traz essa característica do Joel, que amava café, e ela traz esses grãozinhos com essa homenagem, eu achei muito fofo. E outro detalhe importante, né, dessa jornada ali pra Seattle, é a gente ver a Dina falando que voltou pro Jesse. Elas conversam sobre o beijo delas, né, sobre a relação delas. Tem uma cena faltante, eu não sei se vocês se recordam, mas no segundo episódio, a Ellie vai naquele lugar de maconha, que o Jesse fala que era do Eugene, etc. Tem uma cena do jogo muito significativa da Ellie com a Dina ali nesse local, que muito provavelmente não vai acontecer na série, talvez até mesmo pra construção dessa relação delas, no sentido de ser algo de tipo, e aí, será que vai crescer? Então acho interessante ter essa discussão de tipo, ai, como que foi o beijo? E depois ela admitindo que não tava tão bêbada assim, que ela realmente queria ter beijado a Ellie. Mas é muito importante também ela falar aqui pra gente que ela voltou com o Jesse. Lembrem desse detalhe, que ele vai ser importante. E aí, gente, aqui eu quero muito falar sobre a parte do Tommy, que é uma das coisas que eu menos gostei aí de possível mudança pro episódio, mas ele vai entrar já no contexto do jogo e pode ser um possível spoiler dependendo de como a série trabalhar isso. Pode ser que a série não trabalhe de forma alguma e não aconteça, mas pode ser talvez um spoiler de surpresa a algo que aconteça. Então fica aí avisado, sua conta em risco. Pra mim tem um peso muito grande o Tommy não sair de forma impulsiva ali de Jackson e ter a vingança do Joel. E aí, gente, eu vou explicar um pouquinho mais, porque quem não jogou, se tiver curioso nessa parte, eu vou ter que dar um contexto. Mas no jogo, a Maria deixa ele ir falando, traz meu marido idiota de volta, sabe? Então, o Tommy, ele meio que tá à frente da missão da Dina e da Ellie. Então tem alguns momentos, tipo, que nem eu falei, a Dina vomita, é porque ela vê o cavalo do Tommy morto ali, e aí elas ficam percebendo, o Tommy passou por aqui, essa mala era do Tommy, a mala lá que tava no cavalo e tal. Pessoas que são mortas no caminho, né, falam, isso com certeza foi o Tommy. Então a gente vê uma intensificação que o Tommy, ele sai, tipo assim, sangue no olho, sede de vingança. E aqui tem essa calmaria, né, traz racionalidade pro personagem, né? Mas ao mesmo tempo, por que eu falei também da cena da Gale ser um ponto de atenção? Porque ela fala, né? A Ellie era tão mentirosa quanto o Joel, então eu acho que o Tommy, ele pode imaginar que a Ellie, ela faria o que fez, né, que é sair na surdina à noite, e talvez ele tenha se antecipado e já saído. A série só não mostrou pra gente ainda. Pode ser que ele apareça em um momento até pra ajudar elas ali, enfim, não sei. Pode ser que a série deixe isso como elemento surpresa pra gente. Mas pode ser que não, que ele fique em Jackson, porque tem modificações na história dele. Como Jackson ter sido atacada e talvez trazer um senso mais de responsabilidade ali pra ele, o fato de ter o filho, né, ali, então ele vai priorizar a família dele, bem ou mal, né, ele herda a Ellie, mas ela não era bem uma filha, né, do Joel, mas o Tommy sabia da importância da Ellie, do fato dela ser imune, então ela também é importante para a comunidade, de certa forma. Uma das coisas que eu tinha falado lá no primeiro episódio é que eles modificam, que no jogo o Joel fala pro Tommy que ele tinha matado os vagalumes ali, né, que a gente vê no final da primeira temporada para salvar a Ellie. A gente não sabe até agora na série se o Tommy sabe disso, então esse que é o lance também. Eu acho que eles estão guardando muitos aspectos que no jogo acontece com o Tommy e não está acontecendo na série, que pode ser talvez um efeito surpresa e abrir esse ponto de discussão, ou não, pode ser realmente uma modificação. Porém, essa modificação pode acarretar outras coisas na história lá na frente. E aí eu tô falando talvez de coisa até da terceira temporada, não necessariamente nessa aqui. Então, pra mim, é um ponto de atenção que, enquanto eu acho que ele não foi, eu não gosto tanto. É um ponto de atenção pra mim aqui na série, mas também quero ver como eles vão entregar, então tem um ponto de curiosidade. Eu não sou cri-cri com diferenças da série, por isso que eu gosto de falar, né? Eu entendo que como mídias diferentes, tem coisas que vão ser diferentes. Vai ter o tom realístico, as pessoas precisam ter tempo de se recuperar pra daí sair numa missão
pra ficar matando gente, senão qualquer pessoa vai te dar outro chute ali onde você tá machucado e você vai cair na hora, vai ser só fraqueza, sabe? Então, eu super entendo ter diferenças e por isso que eu falo, eu fico aqui na espera, mas é um ponto de atenção, não vou mentir aqui. Até porque eu acho que faltaria pra série, até pela morte do Joel, da gente não ter o personagem fisicamente, um pouco dessa violência, sabe? Vai vir na Ellie, porque, por exemplo, a gente tá vendo que ela tá treinando boxe, que ela tá boa. É importante a gente prestar atenção nesses diálogos sobre o físico dela. Tipo, quando ela vê como que tá o ar dela, o médico até fala, nossa, mas tá muito bom. Ou ela lutando, o Jess falando, nossa, você tá quase que nem já tava antes, só treinar mais um pouquinho e tal. Então eu acho que são pontos pra mostrar como o físico dela tá bom e como ela vai conseguir fazer as coisas mesmo que ela tenha ficado tão machucada, além, né, de toda a sede de vingança. Pode ser que a série, né, traga a sede de vingança do Tommy e os momentos agressivos ali pra Ellie. Até porque teve a diferença, né? O Tommy, ele não presenciou, então ele não viu a Abby sendo super sádica ali, sabe? E isso traz um afastamento, tipo assim, ele tem ainda o fato, pô, meu irmão morreu ali, mas ele não viu como foi, ele não sabe essa intensidade. A Ellie sabe, ela presenciou isso. Então talvez a série esteja trabalhando características que eram do Tommy no jogo pra Ellie. Vamos ver, né? Então assim, gente, de uma forma geral, né, esse episódio, ele é mais a calmaria depois da intensidade que foi o segundo. O segundo foi pura ansiedade o episódio inteiro, né, desde o que tava acontecendo em Jackson, depois com o acontecimento do Joel. Eu acho que o episódio começa muito bem, mas depois a gente tem mais construções, né, desse novo mundo, dessa nova jornada que a gente vai ver do mundo aberto, não só centralizado ali na cidadezinha de Jackson. Temos mais 4 episódios aí pra frente, essa temporada vão ter 7 episódios. Esse não é um dos meus episódios favoritos, mas é isso, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e alguns pontos de atenção, mais detalhes interessantes também. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio? Diga suas preocupações, vocês têm as mesmas que as minhas? Não tem nenhuma? Tem outras preocupações? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!